Lucas, capítulo 6, versos 1 até o 11. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 6, verso 1 ao 11. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da propiciação e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Nós já expomos os 10 mandamentos para os nossos dias, para o século 21, e aprendemos que a lei foi dada por Deus no Sinai. Foi Deus mesmo quem deu essa lei, essa santa lei ao seu povo. E na lei, Deus fez do dia de sábado um sinal entre ele e o seu povo. Sábado, em poucas palavras, se refere a um dia de descanso que é associado à lei do Senhor, um dia de descanso após uma jornada de trabalhos, uma semana de atividades. O dia do Senhor também pode se referir ao descanso antes do trabalho. Ele fica logo após uma semana de trabalhos e precedendo a semana seguinte. Então, é relacionado à graça. E o sábado era uma sombra, mas Cristo era a realidade. Por isso que Cristo encerra o verso 5 dizendo que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Daí nós aprendemos, irmãos, que o sábado, ou o dia de descanso, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Mas os religiosos fizeram do sábado um fim em si mesmo. Aqui que está o grande perigo. Fazer das bênçãos de Deus um fim em si mesmas e não um fim em si mesmas e não um instrumento de bênção não apenas para a gente, mas para as pessoas que nos cercam. E o resultado disso foi um fardo pesadíssimo. Os escribas criaram regras e preceitos muito além do que Deus estabeleceu em sua palavra, e o objetivo era oprimir em nome de Deus. E o sábado tem a finalidade de ser uma bênção, proporcionando o repouso que nós necessitamos. Eu diria que o sábado, para além do descanso físico, nos garante o equilíbrio emocional que nós precisamos para a lida do dia a dia, para as tribulações. E sabemos pelo Novo Testamento que o sábado mudou do dia de sábado, desse Shabat, para o domingo, o dia do Senhor, quando o Senhor Jesus ressurgiu. E pelos relatos bíblicos históricos, esse sábado judaico foi para o domingo. Já no início da história da igreja primitiva, tinha esse dia como dia do Senhor, e ao longo da história da igreja. Eu quero destacar apenas 2
verdades à luz dessas duas passagens que lemos. A primeira verdade está do verso 1 ao 5, os discípulos e o sábado. Os discípulos não estavam fazendo aqui algo ilícito. A prática de colher espigas para comer estava em conformidade com a lei mosaica. Os escribas e fariseus estavam escondendo a lei de Deus sob o entulho das suas tradições. Eles haviam acrescentado, para os irmãos terem ideia, 39 regras sobre como guardar o sábado na prática, que é mais ou menos o que alguns fazem nos dias atuais. Como eu devo guardar o domingo na prática? Nós temos umas correntes mais legalistas, radicais, que entendem que no dia de domingo eu não devo ligar a TV em hipótese alguma, eu não devo fazer nenhuma obra, nem mesmo um almoço em família. Temos correntes dentro da IPB que pensam dessa forma. Isso daí eu diria que é acrescentar aquilo que Deus não acrescentou nesse dia. E os fariseus fizeram isso. Esse dia deve ser guardado. É o dia de preferência dos cultos, dos ajuntamentos, dos estudos bíblicos e, se possível, da evangelização também. Se tivesse uma atividade de evangelismo à tarde, nós deveríamos nos envolver, porque não é um dia nosso, é o dia do Senhor. Mas aqui em Brasília, as igrejas não têm esse costume de evangelizar nos domingos à tarde. Pelo menos eu nunca vi uma igreja presbiteriana evangelizando domingo à tarde. Mas se tivesse, nós deveríamos estar à disposição do Senhor, porque esse dia não é meu, esse dia é dele. Então é inadmissível o crente ficar em casa, displicente, chegou visita. Lá em casa, se eventualmente chegar alguma visita no dia do Senhor, eu dou tchau, chamo para a igreja, então vocês ficam com a chave, eu vou para a igreja e depois a gente resolve. Então esse dia não é meu, mas há uma linha mais radical. Então, os fariseus e escribas acrescentaram 39 regras sobre como guardar o sábado. E nós aprendemos, irmãos, que o conhecimento da Bíblia, da palavra, nos livra de uma enfermidade, de um problema grave que nós chamamos de legalismo religioso. E o sábado, lamentavelmente, estava sendo usado para esse tipo de prática. O legalismo religioso não é amor à lei de Deus e nem o desejo de obedecer a essa lei. E aí, o reverendo Timothy Keller, fazendo uma analogia dessa perícope, dessa passagem, com a história do filho pródigo, que nós vamos chegar em Lucas 15, ele fala a respeito do filho mais velho, que era uma espécie de legalista. E ele manifesta algumas atitudes ou reações de uma pessoa legalista. E aí ele faz essa analogia com a prática do sábado como algo meramente legalista e não movido pelo amor e desejo de agradar a Deus. O dia do Senhor tem que ser um dia de alegria, um dia de celebração, um dia em que nós louvamos ao nosso Deus pela salvação que nos alcançou, dia de reencontrar os nossos irmãos, dia de compartilhar bênçãos. Então não deve ser um fardo participar das coisas do Senhor. Mas quando o legalismo entra, aí se torna um fardo. E aí o Timothy Keller, esse pastor norte-americano, fez algumas observações em relação ao filho mais velho na parábola do filho pródigo. Ele fala que esse filho manifestou ira. Na história, o filho mais velho se enche de ira quando seu irmão retorna. Lucas 15, 28 diz que ele se indignou. E não apenas porque o pai aceitou o seu irmão, mas porque o pai ainda presenteou o irmão com um grande banquete de recepção. Em sua percepção, não era seu irmão quem merecia aquela festa, e sim ele próprio, uma vez que ele moralmente era obediente ao seu pai. Ele estava ali o tempo todo com o seu pai. E quando o pai demonstrou graça com o que não merecia, seu coração explodiu de ira. Ele estava na casa do pai, mas irado com o pai. Os irmãos sabem que aquela parábola ali, o pai é como se fosse Deus. Os irmãos têm essa noção, né? Nós vamos chegar lá. O pai é como se fosse Deus, o filho mais velho é como se fosse uma parte da igreja.
e o filho mais novo é aquele que está chegando na igreja. Nós vamos ver isso mais detalhadamente lá na frente. Mas esse é o primeiro sinal de um legalista. Crer que tudo deve acontecer à sua maneira, pois ele é merecedor e não outro. Ele merece e não outro. Porque eu guardo o sábado, eu mereço e não outro. Tem uma outra manifestação também que vemos ali, a altivez, a soberba, o orgulho do filho mais velho. Ele não se via como um pecador no mesmo nível que o seu irmão mais novo. Ele se via um pouco melhor, porque ele ficou com o pai. Claro que se olhar por uma lógica humana, sim, ele teria mais méritos. Então, aí em Lucas 15:30, ele se refere ao irmão não como irmão, mas esse teu filho. Não é meu irmão, esse teu filho. Ele não é digno de ser meu irmão. Então, para ele, havia uma diferença abismal entre ele e seu irmão. Isso deveria ser levado em consideração no sistema paterno de recompensas e punições. E esse é o outro sinal do legalismo religioso. Sentimento de superioridade em relação aos demais. Eu sou melhor. Eu sou mais, como falei anteriormente, o merecedor. Esse orgulho espiritual, essa soberba espiritual que é denunciada pelo Senhor. Isso está dentro da atitude de um legalista. Sentimento de escravidão. O legalismo leva à escravidão. Em seu diálogo com o pai, o filho mais velho retruca e ele diz o seguinte: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Lucas 15:29. Eu te sirvo. Eu não sou o teu filho, eu te sirvo. Uma serventia como se fosse o trabalho escravo. Que ele muitas vezes não tinha vontade de fazer, mas ele estava fazendo. Ele estava dizendo que era como um escravo de seu pai. Interessante que na Bíblia tem algumas falas nas parábolas que são importantes. O filho mais novo, quando estava em outro país, já sem recursos algum, já na sarjeta, comendo o que os porcos comiam, ele pensou o seguinte: nem os escravos de meu pai comem tão mal assim. Eu vou voltar, eu vou pedir para o meu pai para eu ser como um servo, como um escravo, e não como filho. Porque pelo menos eu vou comer melhor. Essa era a ideia que ele tinha. E o filho mais velho tinha essa percepção de que ele era um escravo. Então o terceiro sinal de um coração legalista é a observância da lei de Deus como um mero dever. Um mero dever que causa mais peso do que alegria. E por fim, a insegurança. O filho mais velho diz ao pai: nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Lucas 15:29. Sua afirmação deixa explícita a insegurança que estava em seu coração em relação ao amor de seu pai. Para ele, seu pai não amava, uma vez que não demonstrou tanto amor para ele como demonstrou ao seu irmão que estava ali recebendo. E aí eis o quarto sinal do legalismo. Um coração legalista é inseguro em relação ao amor de Deus. E daí, muitas pessoas questionam. Quando vem uma tribulação muito grande, muito forte. Puxa, mas eu vou todo domingo na igreja. Eu vou de manhã, eu vou à noite, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia. Eu pequei, só pode ter acontecido algum pecado. Tem insegurança em relação ao amor de Deus a Ele. Então é preciso ter muito cuidado. Jesus combateu o legalismo citando a experiência de Davi, que comeu com seus homens os pães da propiciação, que só era permitido aos sacerdotes. E aí o que nós aprendemos é que a necessidade humana muitas vezes vai prevalecer sobre os regulamentos e as leis cerimoniais. Daí a ideia de que o sábado foi feito para o homem e não o homem feito para
o sábado. Por isso o homem vale mais do que ritos sagrados. As pessoas são mais importantes. É isso que Jesus está resgatando aqui. E é o que ele vai endossar na segunda parte. Então, Jesus deixa evidente aqui, nessa primeira parte, que os seus discípulos não violaram o sábado e nem ele. Porque estavam ali suprindo uma necessidade imediata. Por fim, irmãos, uma segunda verdade que eu quero destacar, versos 6 ao 11, é Jesus e o sábado. Aí já no 5º já prenuncia que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus não iria jamais se submeter à tradição criada pelos homens para desfigurar o sábado e torná-lo uma ferramenta de opressão. Estamos diante de mais uma cura em um dia de sábado. E pelo relato de Lucas, o conflito entre Jesus e seus opositores aqui, mais ao final, aqui no verso 11, começa a se intensificar mais, ao ponto dos seus opositores pensarem, o que nós vamos fazer com Jesus? Em outras palavras, nós precisamos matar Jesus, nós precisamos tirar Jesus de circulação, porque Jesus está sendo um problema para nós. Então aqui é um marco dessa batalha que começa a ficar mais acirrada. Então, nessa passagem, eles vão atacar diretamente o Senhor. Jesus havia se tornado um estorvo para eles, pois dizia ter poder para perdoar pecados, é o que nós já vimos em mensagens anteriores. Jesus comia com publicanos e pecadores, isso era um problema para os fariseus também. Jesus curou enfermos e transgredia as leis sabáticas deles, dos escribas e dos fariseus. Nós sabemos, irmãos, evidentemente pelas Escrituras, que Jesus não veio quebrar a lei, mas veio cumprir a lei de Deus. Por isso que ele frequentava a sinagoga. Lucas faz questão de dar esse destaque aqui no início. Os irmãos veem, verso 1, aconteceu que num dia de sábado, verso 6, sucedeu que em outro sábado, e em passagens anteriores nós vimos sempre Jesus na sinagoga, ensinando as Escrituras. Jesus não aprisionava as consciências das pessoas, mas ensinava a Bíblia. Você quer ter uma vida cristã alegre, sem fardo, sem o peso do legalismo? Conheça a Bíblia, conheça as Escrituras a fundo, que você não vai cair em nenhum desses laços. Os escribas e fariseus não haviam ido à sinagoga para adorar, mas para observar o que Jesus faria um dia de sábado. Eles somente conseguiam olhar para os outros. É aquele tipo de pessoa que vai na igreja só para olhar para os outros. Ela não olha para o próprio coração. Eu acho, assim, todas as partes do nosso culto importantes, tenho convicção disso, e uma delas é a confissão de pecados. Até na sexta-feira, no conselho, discutimos um ponto ali, e de fato chegamos à conclusão que precisávamos mudar, e mudamos. Porque o momento da confissão é o momento que você tem para olhar para o seu coração. Você não está olhando para o outro, para a roupa que o outro veio, para o jeito que o outro está andando. Não, você volta para o seu próprio coração e faz uma avaliação. Os fariseus tinham essa dificuldade. Eles iam para os ajuntamentos para olhar para os outros e depois acusá-los. Ou para olhar para os outros ou para serem vistos. Uma das duas coisas. Às vezes no aconselhamento bíblico, a gente recebe algumas pessoas muito envergonhadas, constrangidas, e falam assim, pastor, eu não sei nem como é que eu vou começar a contar para o senhor. E eu sempre digo o seguinte, comece pelo começo. É mais fácil. Ah, pastor, mas na igreja todo mundo parece muito bem, muito santo, tudo muito no lugar, e eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu falei, não se engane. Não se engane. Pode contar tudo. Então, ou as pessoas, esse tipo de legalista vai à igreja para observar os outros ou para ser observado. Era assim que os fariseus se comportavam em relação ao culto que supostamente eles prestavam a Deus. Então, Jesus, irmãos, curou nesse sábado, do verso 6 ao 11. Enquanto os seus inimigos se importavam com o dia, Jesus se importava com a vida de um homem
enfermo. Aquela mão direita, ou seja, a mão que o impedia de trabalhar, de realizar boa parte das funções. Aquela mão direita estava ressequida, inativa, sem função no seu corpo. E além de beneficiar o homem da mão ressequida, Jesus confrontou os seus críticos. E aqui uma lição que Jesus nos ensina e que eu tento tomar para a minha vida. Jesus não teve medo de homens. Ele não teve medo. Ele não teve medo dos legalistas. Ele confrontou os legalistas. Pela ótica humana, ele foi até morto por causa da confabulação maligna dos legalistas. Mas Jesus não teve medo. Ele confrontou. A conclusão que se chega, irmãos, essa noite, nós vimos na semana passada, na última mensagem, que o Evangelho liberta. O Evangelho do Senhor Jesus liberta. Eu diria que, à luz desses textos, o Evangelho de Cristo nos liberta do legalismo, que nos leva a um tipo de servidão a Deus pesarosa, difícil, triste, deprimente e sem consciência de quem é o Senhor e de quem nós somos. Da alegria que é fazer parte do povo do pacto e da aliança. Então o Senhor Jesus nos liberta das amarras do legalismo. E nós vimos essa noite os discípulos e o sábado e Jesus como Senhor do sábado. Porque somos esse povo do pacto, devemos observar esses preceitos da aliança. Deus nos deu um dia na semana para cessarmos as nossas atividades comuns, a fim de cultivarmos um relacionamento profundo com Ele, a fim de chegarmos diante do Senhor, depois de uma semana de labores, de atividades, de algumas derrotas, mas de muitas realizações, o momento em que descansamos e recarregamos as baterias, toda a nossa energia, e é o momento que o Senhor nos nutre com a sua palavra, para iniciarmos uma nova semana, um novo ciclo que devemos glorificá-lo. A observância do dia do Senhor é uma expressão de amor a Ele, por nós, e uma oportunidade para estreitarmos a nossa comunhão não apenas com Deus, mas também com os nossos irmãos. Devemos nos alegrar em Deus mais do que nas suas bênçãos. É isso que esse dia nos ensina. Nós deixamos todas as nossas bênçãos desta terra. Trazemos a nossa família, que é uma grande bênção. Mas todas as bênçãos materiais ficam de lado um pouco e nos deleitamos no Deus que tem nos abençoado. E esse dia nos ensina que Deus é muito melhor do que as suas dádivas. O desprezo do dia do Senhor pode trazer consequências graves para a família, para a igreja, para a espiritualidade. Eu vejo diversos pastores no nosso país relatando situações difíceis com membros de igreja que às vezes adquirem uma chácara ou adquirem uma casa de veraneio e dali em diante acabou a igreja. Eles ficam mais na chácara, mais na casa de veraneio do que na igreja. Mais passeando do que na igreja. Então é algo que nós precisamos realmente pensar. O dia do Senhor traz benefícios para a alma. Se Deus estabeleceu, Ele sabe por que nós precisamos desse dia. Mas não é um dia que deve ser feito com legalismo. Eu já disse para os irmãos como eu guardo esse dia. É um dia que eu me porto de maneira diferente, mas não sou legalista. Se tiver um almoço para ir, eu vou, participo do almoço. Mas se tiver uma atividade na igreja à tarde, a prioridade é a igreja. E não é porque eu participei de uma atividade com familiares ao longo do dia que eu vou estar cansado à tarde e não vou vir à noite à igreja. Esse dia não é meu, esse dia é do Senhor. É na igreja que eu devo estar. E não é porque eu sou pastor, tá? É porque eu sou pastor. Então, as diversões, a televisão, os esportes, ou mesmo a ociosidade, a necessidade de cessar as atividades neste dia, estão levando os crentes, ou muitos crentes, à indolência espiritual. E precisamos nos voltar para o Senhor. Lembrarmos-nos do dia do Senhor como um santo deleite, com muita alegria.
E nessa geração, irmãos, em que não há muito compromisso com Deus ou com muita coisa, onde tudo é descartável, do relativismo moral, do progressismo exacerbado na sociedade, do sincretismo religioso, a mistura de crenças, aquela bagunça, que Deus possa nos ajudar a aprendermos, a fim de vivermos de modo digno dele. É tempo de resgatarmos a observância fiel e zelosa deste dia, sem legalismo, mas sempre priorizando o Senhor.